Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre as etapas da digestão. Aula passada, nós vimos por onde começa a digestão, né? Que a digestão começa na boca, numa boa mastigação, né? Lá mesmo já tem quebras de amido para começar a digestão desse importante conteúdo alimentar aqui. Após a gente engolir o alimento, ó, quando a gente mastiga tudo direitinho, ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Ele desce pelo esôfago e chega aqui no estômago, tá? No estômago, ele é todo cheio de dobrinhas. Vamos imaginar assim. Por que ele é todo cheio de dobrinhas? A gente fala de vilosidades, né? Ele é como se fosse, vamos imaginar uma folha dobradinha, ó, tá vendo? Se ela ocupa bem menos espaço do que uma folha, o quê? Aberta, certo? Se eu dobrar essa folha aqui inteirinha, ela vai ocupar o quê? Menos espaço, porém, ela vai ter uma área, olha só, aqui de superfície maior, tá? Por quê? Para aumentar a área de absorção aqui no estômago. Depois no estômago, como que acontece? No estômago, o bolo alimentar é misturado ao suco gástrico. O que é esse suco gástrico? Olha lá, ó. Ele é formado por ácido clorídrico. Ai, professora, tem ácido clorídrico dentro do meu corpo? Tem ele sim, tá? E aquela coisa, sabe aquela queimação que te dá ele voltando, viu? Olha lá, e ele tem, olha lá, que apresenta alta capacidade de corrosão. E por uma enzima chamada pepsina, atuando na digestão das proteínas. Então, a pepsina vai fazer a digestão da proteína. Onde que a gente encontra proteína? Em ovo, em carne, tá? O suco gástrico é tão corrosivo, por que ele não digere as paredes do nosso estômago? Por que não corrói tudo, queima tudo e dissolve tudo? Porque, olha só, o nosso estômago, ele é revestido, imagina que ele tem uma proteção, tá? Que impede a ação do suco gástrico nas paredes e façam a corrosão, a corrosão das paredes do estômago. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tô com úlcera no estômago, por que que dá isso? Porque essa proteção do estômago está fraca, está sem, e aí o suco gástrico acaba corroendo, machucando, fazendo feridas no estômago. Por isso que é importante tratar uma gastrite quando se faz um diagnóstico, é importante não fazer uso de ingerir alimentos muito ácidos quando está com problemas de queimação, né? Tudo o quê? Para proteger ainda mais e fazer a parede do estômago se recuperar. O ácido do estômago dissolve os alimentos e elimina bactérias que eventualmente tenham sido ingeridas com o alimento. Então, poucas coisas conseguem sobreviver à ação do suco gástrico. O alimento fica algumas horas no estômago e é transformado em uma massa pastosa chamada de quimo. Então, após a gente engolir, que é o bolo alimentar, passa pelo esôfago, chega no nosso estômago, lá ele é digerido, né? O suco gástrico faz a ação dele, aquilo que uma parte é absorvida pelo nosso organismo, a que não vai passar para quem? Para o intestino. Lá, em seguida, segue para o intestino delgado, que apresenta aproximadamente 6 metros de comprimento. Por que tudo isso, professor? Dentro de mim, 6 metros? Sim, mas por que apresenta? Porque ele é todo dobradinho, né? Ele não é um caninho reto, né? Ele é todo dobrado. Imagina uma mangueira que você vai enrolando ela, dobrando, ela vai ocupar um espaço menor. Onde ocorre o processo final da digestão e absorção da maior parte dos nutrientes. Então, na hora que ele chega no intestino, as paredes do intestino vão absorver os nutrientes, absorver a água necessária, tá? Para as nossas células conseguirem se reproduzir, se manter vivas. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo.
cada parte faz uma coisa. Olha só, no duodeno são secretados os sucos digestivos produzidos pelo fígado e por pâncreas e por glândulas do próprio intestino que atuarão sobre os nutrientes ainda não digeridos para que possam ser absorvidos posteriormente. Lembra que eu falei que existem órgãos adjacentes por onde os alimentos não passam? Então, aqui o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, o alimento não passa dentro desses órgãos, porém esses órgãos fazem parte do sistema digestório, pois secretam substâncias importantes para a digestão do alimento. Olha lá, o fígado, ele produz a bile, que fica armazenada nessa vesícula aqui, né? E ela é secretada aqui no intestino, certo? O pâncreas produz também um suco pancreático, que age na digestão de proteínas, gorduras e carboidratos. Também neutraliza a acidez do quimo, que é aquele bolo alimentar que a gente engoliu, que já saiu do estômago, que está ácido por conta da ação do suco gástrico que nós temos, né? Aí ele dá uma amenizada nessa acidez para poder passar pelo intestino. Depois de passar pelo duodeno, no jejum e no ilho, ocorre a absorção dos nutrientes. As paredes do intestino são formadas por vilosidades intestinais, que foi aquilo que eu expliquei aquela hora para vocês. É tudo dobradinho, né? Porque tem mais superfície para absorver do que uma coisa reta. Então, ela tem a profundidades, aumenta, então consegue ter mais espaço para o alimento conseguir ser absorvido por ele. Depois de absorvidos, os nutrientes entram na corrente sanguínea e são distribuídos pelo nosso organismo. Em seguida, o alimento pastoso, após receber os sucos digestivos, chega no intestino grosso, que tem em média 1,5 metro de comprimento. E nele são absorvidos a água e os sais minerais dissolvidos, e também onde encontramos a microbiota da flora intestinal. O que é uma microbiota? Nós temos bactérias que fazem parte do nosso corpo e são essenciais para isso, né? Bactérias, vamos dizer, boas, né? Então, elas fazem parte dessa flora intestinal nossa. Elas são benéficas e produzem alguns tipos de vitamina, além de realizarem a decomposição do que não foi digerido e o que pode gerar os gases, tá? Olha lá, o barulho na barriga. Por que a barriga faz barulho quando a gente está com fome, né? Olha lá, você está com fome e de repente escuta um barulho vindo da sua barriga. Isso acontece porque quando o seu estômago está vazio, o ar e o líquido secretado por ele se misturam. E com a movimentação dos movimentos peristálticos, o que são esses movimentos peristálticos? Nosso corpo ele faz movimento, né? Os nossos órgãos fazem esse movimento por si só. Quando você mastiga um chiclete, ele está achando que você está engolindo um alimento. Então, ele está preparando o seu corpo para fazer uma digestão. Então, muito cuidado quando mastiga muito chiclete, muita bala, faz mal também, viu, pessoal? Não só por conta de cáries, mas também por conta do estômago, tá? E ele faz esse movimento, que é um movimento peristáltico, é esse aqui, ó. Esse movimento, aperta, relaxa, aperta, relaxa. Olha lá, ó. É só comer que os roncos param? Talvez não. Após as refeições, o estômago e o intestino realizam o peristaltismo, movendo os alimentos que estão sendo digeridos e os líquidos secretados para a digestão, além de ar e gases que podem se formar nesse processo, de modo que a barriga passe a roncar novamente, né? Daí, às vezes a gente fala assim, mas eu comi, ainda parece que eu tô com fome, a barriga tá roncando. Não, não é por fome, né? É por conta dos movimentos. E por último, falando de digestão mecânica e digestão química. O que é a mecânica? É aquilo que a gente faz movimento, ó. Mastigação é mecânica, tá? Quando os nossos órgãos empurram esses alimentos, é mecânico. O que é a química? É quando secretam essas substâncias para ela dissolver dentro do estômago, lá no intestino, tá? Então, essa é a diferença. Lá, ó, digestão mecânica
grifa aí na apostila, é realizada por meio da mastigação e pela musculatura dos órgãos do sistema digestório. E a química, a reação química, que alteram as composições do alimento e atuam na conversão dos nutrientes em moléculas menores. Uma auxilia a outra. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Vou mandar áudios no grupo agora explicando os exercícios a seguir, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar.